Olá pessoas, aqui é a Jana e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre a leitura Tríptico da autora Karin Slaughter. Se você é sensível ao tipo de assunto como de violência, estupro, abuso, eu não recomendo esse vídeo para você e muito menos essa leitura. Tríptico é o livro 1 da série Will Trent, da autora Karin Slaughter. E nessa história nós temos um assassino brutal que ataca na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Ele ataca adolescentes e mulheres usando uma máscara preta, né? Ele atrai as suas vítimas e abusa delas, estupra, violenta e tem como característica cortar a língua, arrancar a língua das suas vítimas adentadas e deixar o órgão próximo ao corpo. Então todas as vítimas são encontradas com parte da sua língua cortada próxima delas. A história começa com o caso de uma prostituta que é assassinada e encontrada com essas características. E o policial designado para poder investigar o caso é o detetive Michael Ormwood, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é um policial experiente que já está há 10 anos no departamento de combate à prostituição, e ali a gente já tem uma introdução sobre esse caso e também sobre a vida desse detetive, que é casado, tem uma família, mas está passando por um momento sensível. Seu casamento está prestes a se romper e ele ali deixa pra gente as problemáticas dele, que mais pra frente a gente entende o porquê que essas informações são importantes para o leitor. Para completar os problemas, né, de Michael, o investigador Will Trent aparece para ajudar ele na investigação. Por que é um problema? Porque o Will Trent é de um outro departamento, é de uma organização de âmbito estadual. Então ele aparece ali e Michael se sente ameaçado e coloca sua competência em jogo. Ele que está recebendo o Will Trent tem uma conotação ali de ofensa. Então, a princípio, o Michael e o Trent têm ali um certo atrito. Mas, mais uma vez, mais pra frente, a gente entende o porquê que isso acontece e faz toda a diferença. Que eu não posso comentar com vocês, senão vai ser totalmente spoiler e atrapalha completamente a sua experiência de leitura. Tem que ler para encaixar nas peças e entender depois. Então, o detetive Will Trent, que é ali o protagonista das histórias da Karin Slaughter, ele aparece ali para ajudar o Michael a fazer as investigações e ele apresenta provas de que o assassino que provavelmente atacou a prostituta pode ser o mesmo que atacou outras mulheres anteriormente com as mesmas características. Então, provavelmente, eles estão lidando com um serial killer. A partir daí que nós somos apresentados a um outro lado da história e conhecemos um personagem que é fundamental também, que é o John. John, aos 16 anos, em 1985, foi julgado e preso por ter assassinado, estuprado, violentado e arrancado a língua de Mary Alice. Então, após 20 anos que ele passou ali na cadeia por esse crime, alegando inocência, ele consegue a condicional e tenta voltar a se inserir na sociedade, a restabelecer a sua vida. Então, ele consegue um trabalho, ele tá ali tentando juntar um dinheiro para reconstruir uma casa. Um certo dia, John entra em uma loja de eletrodomésticos para comprar uma TV para sua casa. Aí ele descobre que a pontuação de crédito dele é altíssima e não condiz com a pontuação de crédito, se é que uma pessoa que foi presa tem pontuação de crédito. Mas aí ele descobre que não há nenhum engano, e sim uma provável fraude e armação contra ele, que provavelmente é a mesma pessoa que acusou ele, que plantou ali provas para acusar ele de assassinato há 20 anos atrás. Então, essa é a nossa premissa da história, são as primeiras partes da leitura, né, que a gente vai ali já conhecer os primeiros personagens e entender mais ou menos qual vai ser o caminho da história, os mistérios que devem ser desvendados, mas é claro que vem muita coisa depois disso, é um plot twist atrás do outro. Confesso que eu iniciei essa leitura, até comentei em um vlog, que foi muito difícil iniciar a leitura. A princípio eu achei que eu não ia levar pra frente, que seria uma leitura que eu abandonaria com muita dor no coração, porque eu amo Karin Slaughter, eu sei do potencial dela, conheço as características dela, mas quando chegou em 20% mais ou menos da leitura, eu já tinha sido ganha ali. Sabe quando você começa a ler um livro que a toda oportunidade você quer
pegar ele para ler. Essa era eu a partir desse momento em que eu comecei a descobrir mais coisas, o Trent aparece e já tem ali a suspeita de que estão lidando com um serial killer e que o comportamento dele é extremamente brutal. Então, se ele estiver ali espreitando, muita coisa poderia continuar acontecendo e eles tinham que correr contra o tempo para poder impedir. Algumas pessoas consideram a Karen Slaughter uma autora muito violenta nos livros dela, né? E eu devo discordar. Na minha opinião, a Karen Slaughter é extremamente detalhista, mas de detalhes que representam a realidade. Se a gente não consegue lidar com a leitura desse tipo de situação, pense em pessoas que vivem essas situações na vida real. Pra gente é o mínimo, e eu acho que a gente só entende e pode se colocar no lugar de outras pessoas através de leituras como essa, em que a gente busca entender como que as vítimas de abuso se sentem e tentar entender o mínimo de como se comportam homens que são doentes e saber o mínimo do comportamento pra gente saber identificar na vida real. O meu relacionamento com a Karen é muito assim, sabe? Eu consigo ler, eu gostar das histórias dela, mas ela consegue me causar muitas sensações. Ela consegue tirar de mim todo tipo de emoção. Muitos momentos durante a leitura eu não conseguia conter o choro. Em qualquer lugar que eu estivesse, no ônibus, em casa, eu não conseguia me conter, eu tinha que parar, me recompor para poder continuar na leitura ou simplesmente não continuar. Eu já estava exausta em ler certas cenas ou aquilo, tipo, já era o meu limite. Eu sentia a dor, assim, na pele em determinados momentos, sabe? Como mulher, era muito doloroso para mim e até em ver situações em que homens estavam sendo inseridos. Homens não, um homem específico. Eram cenas cruéis e de extrema realidade, de situações que realmente acontecem na vida real. Apesar de ser uma leitura pesada, querendo ou não, como eu já disse, eu não recomendo para pessoas sensíveis. Para quem consegue prosseguir na leitura, que tem estômago, digamos assim, para poder fazer esse tipo de leitura, eu acho super válida a reflexão para tudo que a autora propõe ali durante essa história. Ela faz diversas críticas ao machismo instaurado, ao desvio de caráter das pessoas, às diferenças sociais, relacionamentos familiares. A todo momento ela tá tocando nesse tipo de ferida. O que me incomodou um pouco, que na verdade que sempre me incomoda nas leituras que eu faço da Karen Slaughter, são os capítulos extremamente grandes, assim, é o tipo de coisa que me entedia, que eu acho chato, mas que ao mesmo tempo eu entendo que é uma característica dela e que não atrapalha a minha experiência de leitura com ela. É o tipo de coisa que vale a pena passar para o conteúdo que ela vem trazendo pra gente, o que ela entrega pra gente. Se você se interessou por essa história, eu te garanto que ao ler Tríptico, você terá muitas emoções, momentos de angústia e um final maravilhoso. Então, essas foram as minhas impressões. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse livro ele tá disponível no Kindle Unlimited. Então, se você se interessou em ler, corre e aproveita essa oportunidade e já baixa para você aproveitar a leitura. Muito obrigada pela companhia de vocês. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like. Um grande beijo, tchau e a gente se vê no próximo vídeo.